Meu nome é Gilson Rodolfo Martins, eu sou historiador, sou arqueólogo, fui professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul por 32 anos e nessa perspectiva fizemos estudos, entre outros temas, também sobre o Forte Iguatemi. O Forte Iguatemi para mim foi uma experiência inesquecível, porque foi o primeiro sítio arqueológico que eu registrei oficialmente aqui em Mato Grosso do Sul, isso no ano de 1986. Falando um pouco sobre o significado histórico do Forte Iguatemi, nós temos que entender que é nesse contexto, como um desdobramento dos trabalhos de redefinição dos limites territoriais das duas colônias ibéricas ultramarinas, é que se pode compreender o significado histórico do episódio do Forte Iguatemi. Criada por uma carta régia em 22 de março de 1767, a povoação e praça de armas Nossa Senhora dos Prazeres de São Francisco e Paula do Iguatemi foi fundada em 22 de setembro de 1767. Sua localização, onde hoje é o Tecorrá e Viquaruçu, nas margens do Iguatemi, distava então poucas léguas da vila paraguaia San Isidro Labrador de Curuguati, reconstruída sobre as ruínas da seiscentista Vila Rica. Contrastando com o próprio nome, as condições tanto do forte presídio como da povoação em si mesma eram as mais precárias possíveis, devido à fome crônica, pestes, doenças tropicais, constantes ataques indígenas e ao quase total isolamento. Assim, um contemporâneo, cronista, um sargento Jusart, descreveu a praça dessa maneira. Delineada conforme a regra da arte, sua figura era de um heptágono. Tinha 7 lados, portanto, 3 tenalhas regulares e 4 irregulares. Porém, esta obra estava só principiada, com terras e faxinas, que não davam, na verdade, defesa alguma, pois se penetrava de dentro para fora e de fora para dentro, quase por toda parte. A razão disto era não haver com o que se pudesse continuar a sua construção, porque não haviam ferramentas, não havia artífices, nem mesmo homens haviam que poderiam trabalhar, até porque havia a falta do diário sustento, do vestuário. Pode-se perguntar então, que objetivo teriam os portugueses a sacrificar tantos esforços em uma região tão inóspita e aparentemente sem nenhuma oferta econômica de imediato que fosse atraente? O período que se desdobra de 1767 a 1801 encerra aspectos fundamentais da ocupação do Vale do Rio Paraguai. A fundação da Praça Nossa Senhora dos Prazeres, à margem esquerda do Iguatemi, fez parte de um plano de expansão que visava, além da conquista dos campos de vacaria, a fixação de um contingente militar que se tornasse uma ameaça constante ao Paraguai e ao território das missões. Esse eixo de defesa preenchia dupla função estratégica nos planos militares portugueses para essa região. Ao mesmo tempo que era linha de frente do expansionismo luso-brasileiro, era também um obstáculo ao avanço castelhano sobre as rotas fluviais das monções, como também do complexo mineiro de Cuiabá e das Minas Gerais. Relações comerciais entre o Iguatemi e a localidade paraguaia eram previstas como ponto de partida para o desenvolvimento econômico do novo núcleo demográfico. A presença portuguesa tão perto de um núcleo colonial paraguaio, mesmo que em posição tão distante em relação à Assunção, drenava com o comércio de contrabando
os dividendos da economia extrativista ervateira, pilar comercial dessa região. A primeira iniciativa concreta do governador do Paraguai, Dom Carlos Murphy, foi proibir o comércio com o Brasil, e sob ameaça, inclusive, de punição com a pena máxima quem não o obedecesse. A rendição da Praça do Iguatemi, em 27 de outubro de 1777, é vista por muitos como consequência da exaustão que atingiu a tropa e os povoadores da localidade. Na verdade, não foi bem assim. Os preparativos feitos por Agostinho Pinedo, mobilizando tropas 3 vezes superiores às existentes na praça, apenas decidiu a questão que se prolongava desde 1767. A Praça dos Prazeres, arrasada, não foi mais reconstruída. O Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, reconheceu a região como domínio da coroa portuguesa. Hoje, essa região, essa área, integra o território de Mato Grosso do Sul, no Brasil. O que resta de material arqueológico e histórico desse trágico capítulo da história brasileira e sul-mato-grossense são apenas alguns vestígios da muralha, o sino do povoado e um crucifixo de prata com um comprimento mais ou menos de 60 centímetros e que, segundo um historiador, Toledo Pisa, encontra-se atualmente na igreja do Bonfim, matriz da cidade de Itu, em São Paulo. Essas peças são os poucos objetos que a herança colonial de Mato Grosso do Sul do século XVIII nos legou. No espaço hoje considerado sítio arqueológico, a possibilidade de extensas e profundas escavações arqueológicas por projetos acadêmicos sucessivos, com certeza somarão ao pouco que se tem sobre esse episódio, em termos de cultura material, elementos muito importantes para que fique mais claro e mais compreensível o que de fato aconteceu. Deve-se levar em conta também a abundância de documentos escritos que também ilustram os diferentes aspectos da vida social, política, econômica, ambiental do lugar. Recuperar tudo isso é muito importante porque vai permitir uma compreensão binacional. Tanto o lado paraguaio como o lado brasileiro não poderão explicar esse seu passado, né, essa sua história, se não houver a integração de conhecimentos. Então, dessa forma, buscará, né, este projeto integrar as duas localidades e produzir uma história única que servirá para uma melhor integração da região. Meu nome é Donizete Aparecido Viaro, prefeito de Paranhos. Nosso município é fronteiriço com o norte do Paraguai, um país vizinho que muito estimamos e o qual temos ótimas relações políticas, sociais e culturais. Tanto assim que a nossa população, em sua grande maioria, é bilíngue, expressando na língua portuguesa e espanhola, e alguns habitantes são trilíngue, pronunciando-se na língua indígena guarani. Para nós, com satisfação, reconhecemos a relevância local, nacional e internacional, o papel fundamental que a existência pretérita do Forte do Iguatemi teve na definição do Estado brasileiro e paraguaio no século XVIII. De nossa parte, enquanto gestor municipal, não mediremos esforços para que as iniciativas culturais, ora em andamento, sejam elas brasileiras ou paraguaias, já que apenas uma avenida separa o Brasil do Paraguai. Nos 36 anos de história do município de Paranhos, a nossa gestão foi a primeira a entender e destacar a relevância patrimonial do Forte do Rio Iguatemi para a construção de critérios e identidade municipal e nacional. Foi por meio de nossa secretária de Planejamento, Miriam Aparecida Gavilã Jara, que tivemos as ações práticas, arregimentando os parceiros institucionais, tais como Universidades Federal do Mato Grosso do Sul, com o apoio incondicional dos professores Dr. Gilson Rodolfo Martins, doutora Margarete Escobar Ribas Lima,
Cheja Eubaldo Fernandes. Cheja Ñandeva Nimonharequera. Chepe Renguequera Oni Guaranime. Cheja Etendotá Co Uquaruçu Taquaraty Peguá. Opyta hína Iguatemi hérava Kótare. Tekoha Quera Opyta Ambuequera Ohenói Porto Iguatemi. Che Tekoha Guaquera Onianduporã Comba'e Oicóvare. Onimombaé Areje Sítio Arqueológico século XVIII Peguaré. Oretekoha Guaquera Pe Odijapoa Hina Iporã Odierechave Hanguã Pe Odijapoa Ha Oikóva Oretekoha. Roimeno Ipytyvõ hag̃uáicha Orequera rohupyty avei opamba'e árupive ha ambue para ñopeguakuéra. Ko oikóvahína ñomongetápe peteĩcha iporã hag̃uáicha opavave tekoha yguakuéra. Roime ikatu hag̃uáicha pe ñomongetá oiko ikatu hag̃uáicha oiko iporãva opavavépe. Aguyjete opavavépe. Meu nome é Miriam Aparecida Gavilão Jara, sou secretária de Planejamento da Prefeitura Municipal de Paranhos, Mato Grosso do Sul, Brasil. Primeiramente, gostaria de agradecer esta oportunidade e me desculpar pela ausência física nesse relevante evento científico-cultural. Eu nasci no município de Paranhos e sempre tive curiosidade sobre a história e a comunidade indígena local, pois as questões históricas, além de pouco difundida, não abordam a história real. Em 2022, tive a oportunidade de me reunir com o Dr. Gilson Rodolfo Martins e também com a doutora Maria Margarete Escobar Ribas Lima. O Dr. Gilson é arqueólogo e historiador que realizou pesquisas arqueológicas na área da ruína do Forte Iguatemi. E a doutora Maria Margarete é arquiteta e professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que teve como tema de seu pós-doutorado em Portugal o Forte Iguatemi. Ainda em 2022, com o apoio do prefeito municipal, o senhor Donizete Aparecido Viaro, e a equipe da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, foi possível resgatar o passado do contexto arqueológico e histórico até então apagados da memória municipal e podemos dizer ainda nacional, através do projeto de extensão com o tema Forte do Iguatemi. O projeto de extensão resultou em ações práticas que envolveram a comunidade indígena Guarani Kaiowá, tais como atividade de educação patrimonial, palestras, site, banner educativos, futuro projeto de turismo cultural e ainda estudos arquitetônicos visando a implantação de um sistema de informação histórica e turística. Para finalizar, agradeço a todos os envolvidos na organização desse evento, com a possibilidade da divulgação desse tema tão importante em épocas de definição territorial no período de colonização da América do Sul por portugueses e espanhóis. Meu muito obrigado. My name is José Alberto Ventura Couto, and I'm a professor in the Architecture and Urbanism course at the Federal University of Mato Grosso do Sul. Along with my colleagues, I'm involved in an extension project aimed at preserving and enhancing the history of Paranhos, particularly focusing on the Nossa Senhora dos Prazeres do Iguatemi Forte, which was partially constructed in the 18th century. We have been tasked with developing an architectural project for a portico and a memorial building that will serve as significant representations honoring the history of Paranhos. This project will encompass the time from the fort's construction through the process of indigenous occupation to the present day. The intention is to celebrate the rich history of the region, especially highlighting the dispute between Portugal and Spain over border delimitation. This is a critical aspect of the broader history of European colonization in Latin America, and particularly the Portuguese occupation of Brazil. Starting by Paranhos Portico,
The basic idea is to create a somewhat different experience, especially dynamic, visual, and plastic, at the entrance and exit of Paranhos town. It's not the type of traditional portico that we are used to, but rather one that offers a different experience with a monumental character, also presenting at the same time a very significant sensorial and cultural experience. A sequence of totems that would be seen on the right of the road with figures inlaid or perforated in cotton steel sheets. At night, there would be appropriate lighting design offering a more dramatic experience. Thus, these figures would have historical themes that would represent the period from the 18th century, referring to the history of the fort, going through the dynamic process of indigenous occupation, and then the capitalist occupation in the 20th century, up to current times, showing the development of Paranhos. Each totem would have 12 meters high by 2 meters wide. There would be 7 gantries on each side of the road so that the vehicles in the right lane could have a visual appreciation of the totems on the right side. In this way, it would be an experience in which the driver and its occupants would observe each totem for 5 to 7 seconds at a speed of around 50 kilometers per hour, thus also creating an interesting impression of the monumentality of these totems with historical motifs. In addition, it would be an interesting experience for anyone who accesses this place via the pedestrian trail. More than the perception of the totems, there would have human-scale panels to observe inscriptions about the history of Paranhos. For those who come from Paraguay to Paranhos, there would be the same time of portico. Now, I would like to present the architectural design for the building that would contain the Paranhos Memorial. It would be a cultural center to promote the town's history, the identity, and cultural activities in a suitable location. The building would be located in the ecological park Clovis Bronzin, where there are 3 lakes and would face them. The project would take advantage of a slope that already exists there, so it would make easier to access via ramps to the exhibition rooms of Paranhos history, as well as forming pilotis in the lower level. That is, an open but covered space. Exhibitions and events could also be organized in this covered area. Also, from this area, it would provide access to the auditorium for 150 seats in order to allow manifestations where the use of an auditorium would be necessary. From these pilotis, there would have an expansion into a courtyard in an area behind the building. Cultural activities such as music shows could be also organized in this patio for a larger audience. Continuing going up the ramp would have access to 4 exhibition rooms where the history of the Nossa Senhora dos Prazeres do Iguatemi Fort would be exposed, as well as revealing the history of occupation by the Indians throughout these 2 centuries, also varying the culture that was formed with the occupation from the 20th century in which the town of Paranhos was formed.
In the endway of the ramp would have a balcony from where it would be possible to view the park and the lakes. The access by the ramp would also lead to the administrative part and some classrooms in order to have activities aimed at professional and artistic training. The building as a whole would have a relatively neutral and simple image, but expressive and extremely important for the town. It would be a place to cultivate the population identity, as it would offer many activity options and as it would become an important and well-structured building plus its own identity.